Bom dia, irmãos. Estamos na nossa hora. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical com uma palavra de oração e a seguir passamos para a lição de hoje. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te agradecemos, Pai, por mais um domingo aqui em Tua casa, Senhor, para aprender mais de Ti, para render louvores a Ti e graças ao Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja local aqui em Loures. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui presente, por aqueles que ainda se juntarão a nós. Que o Senhor continue a nos abençoar, Pai, continue a nos dar força, coragem para permanecer nos Teus caminhos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã a interpretar a Tua palavra e entender a Tua palavra, Pai. Que tudo que seja dito aqui seja para a honra e glória do Teu nome e para a edificação da Tua igreja. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Continuando aquilo que a nossa série de lições das cartas de uma página, hoje nós vamos estudar a carta de Judas. Como temos feito, vamos fazer a leitura inteira da carta, então vai ser... os irmãos saem daqui hoje podendo dizer que já leram três livros da Bíblia até o mês de abril, né? Já é algum avanço. Eu dividi a lição ali em 3 pontos apenas, que seria, vamos tratar primeiro do propósito da carta, vão ser os primeiros versículos, vamos entender o porquê que Judas escreve essa carta, depois vamos ver que ele faz uma denúncia aos falsos mestres e, por fim, teremos aqui o que Judas coloca como uma exortação a nós cristãos, uma exortação que ele fez aos cristãos daquele tempo, que serve muito bem para nós. Como eu já vos adiantei, o autor da carta que vamos estudar hoje é Judas, mas não o Iscariotes. É Judas, irmão de Jesus. Ele se identifica, depois vamos ver, como o irmão de Tiago. E Tiago é o mesmo que escreveu a carta de Tiago, que temos na Bíblia, que é irmão de Jesus também. Judas... o que os comentadores vão dizer que possivelmente ele era um dos líderes da igreja naquela altura, provavelmente um presbítero que tinha um ministério itinerante e viajava ao redor ali da região onde ele viveu, pregando o evangelho e contribuindo para o avanço do reino de Deus. A carta é escrita por volta dos anos 60 a 70 depois de Cristo. Só daí daqueles que conhecem um pouco de história, já conseguimos ter aqui uma noção do contexto que se passava. Nós sabemos que no ano de 66, por volta de 66 à frente, aconteceu uma grande rebelião dos judeus com relação ao governo de Roma. Então sabemos que ali estava se passando provavelmente um clima muito forte de tensão, principalmente tensão política naquela época. O público-alvo dessa carta, nós não conseguimos identificar diretamente para quem foi escrita essa carta, então acredita-se que era uma carta geral para várias igrejas, para todas aquelas igrejas em que Judas havia passado, onde ele havia exercido o seu ministério itinerante por volta daquela região. E o objetivo da carta, muito resumidamente, o principal interesse de Judas era denunciar os falsos mestres e confrontar uma ameaça aqueles que já leram outras cartas vão ver que é muita semelhança, é muito igual àquilo que Pedro faz na sua carta também. Os falsos mestres eles usavam a liberdade cristã e a livre graça de Deus como uma licença para a imoralidade. Eles tratavam aquilo de forma... distorciam a doutrina da graça e traziam essa ideia de liberdade falsa. E a essa altura dos nossos estudos, nós vemos que já conseguimos perceber o quão grave era o problema dos falsos mestres desde o início da igreja, ainda no primeiro século, como nós vemos após estudar 3 cartas, e são 3 cartas de uma página, e as 3 cartas elas vão tratar basicamente do mesmo problema que é os falsos mestres. Temos outras cartas que vão falar acerca de falsos mestres e vão trazer essas exortações aos cristãos daquela época, mas daqui dá para nós termos uma ideia de quão grave era esse problema. Judas ele dirige a sua carta
para uma heresia específica. Aqui normalmente o que vemos nas cartas que denunciam falsos mestres, eles sempre denunciam os falsos mestres e denunciam também aquela heresia que eles propagavam. No caso de Judas aqui, era algo que podemos dizer que era uma espécie primitiva de antinomismo. É uma vertente dentro do gnosticismo, uma coisa que mais, como dizer assim, simplificando mais o termo, seria libertinagem para a gente. O que eles pregavam era: se nós somos salvos pela graça, nós então temos liberdade para fazer o que quisermos, porque nós já fomos salvos. Então, se já fomos salvos anteriormente, não precisamos guardar a lei, não precisamos guardar o princípio moral, aquilo que nos foi ensinado, e podemos pecar à vontade. Não precisamos nos guardar moralmente falando, né? Eles vão dizer que no caso, que a lei a lei anterior de Moisés, as leis morais que foram estabelecidas, elas perdem o valor, perdem a força, e a partir de agora eles estão podem viver como eles quiserem, né? Da maneira como eles quiserem. Essa doutrina era diferente do que ela tenta oferecer, que é a liberdade. Ela, na verdade, o que ela oferece para as pessoas é a escravidão do pecado. Nós vamos ver que, ao longo da Bíblia, os ensinamentos dos apóstolos vai totalmente contra isso que esses falsos mestres ensinavam, que a salvação ela não nos liberta para o pecado, ela nos liberta do pecado. Então, nós temos a liberdade de não pecar, e não a liberdade para pecar. É exatamente o oposto daquilo que eles ensinavam. Judas, então, escreve essa carta, breve, porém muito, muito enfática, né, muito poderosa, digamos assim, para alertar a igreja sobre esse perigo desses falsos mestres infiltrados. E aqui é interessante porque eles se filtravam no meio da igreja, participavam de festas e de momentos de comunhão, e aproveitavam-se desses momentos para criar laços com as pessoas, e aos poucos eles iam se juntando à comunidade, tentando influenciar as pessoas de dentro para fora. Então, vamos passar para a leitura do texto. Vamos ler inicialmente só 4 versículos, que é para tratar do primeiro ponto, que é o propósito da carta. Judas, capítulo 1. Judas, dos versículos 1 ao 4. Só temos um capítulo no livro de Judas. Para aqueles que quiserem abrir a Bíblia, é o penúltimo livro da Bíblia, está logo ao lado de Apocalipse. Se não, podemos acompanhar ali na projeção. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. E vemos aqui, eu destaquei ali algumas palavras que eu penso que são importantes nesse trecho, algumas coisas que Judas fala de forma enfática para nós e traz-nos ali algumas lições. Começando pelo que seria o primeiro versículo, o versículo 1, Judas vai trazer essa frase, né? Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aqui nós estamos tratando inicialmente, falando de uma estrutura de carta, seria a saudação. Judas começa por identificar a si próprio e por saudar aqueles que iriam fazer a leitura da carta. E aqui na saudação ele já traz um encorajamento para aqueles irmãos, trazendo essa ideia de como funciona, né, a vida piedosa.
Então, ele inicia se identificando como servo, como escravo de Cristo. A palavra melhor, a tradução melhor seria escravo. E serve para demonstrar a sua total submissão a Cristo como Senhor soberano. Judas poderia se identificar, Judas, o irmão de Jesus, era legítimo, porque ele de fato era irmão de Jesus, mas ele justamente porque ele entendia o problema que existia, existia ali alguma resistência em relação ao senhorio de Jesus, a quem era Jesus, a forma como as pessoas deveriam se relacionar com Jesus. Ele já começa se identificando como escravo de Jesus, demonstrando essa sua total submissão a Cristo como Senhor e soberano da sua vida. Judas também saúda os crentes, como eu disse anteriormente, os que foram chamados pela graça de Deus, ou seja, aqueles que já receberam o Evangelho, aqueles que já demonstraram fé, aqueles que já publicamente tinham se juntado a uma comunidade de fé cristã. É um pouco diferente a dinâmica naquela época para a gente hoje, né? Hoje é muito fácil se juntar a uma comunidade de fé, fazer parte de uma igreja. Naquela época era um ato muito, como é que posso dizer? Era quase um ato de rebeldia, primeiro para quem era judeu e também para quem era romano um pouco. Não fazia assim tanta diferença para quem era romano, mas para quem era judeu, sim, existia ali uma perseguição por parte dos judeus para quem era cristão, para quem seguia os ensinamentos de Cristo. Então ele saúda os crentes, saúda aqueles que foram chamados pela graça de Deus. E demonstra segurança ao afirmar que aqueles que foram chamados também são amados por Deus Pai e são guardados em Jesus Cristo, transmitindo essa segurança para aquele momento de tensão, para aquele momento de talvez muita dúvida das pessoas que podia gerar ali algum medo com relação à sua própria fé, ou então até mesmo pela sua segurança física. Então a ideia é passar a segurança das duas partes. A primeira, a segurança da fé, em que Jesus nos promete nos guardar até a sua volta, e também, de certa forma, a segurança física, no sentido de que, por estarem vivendo ali um período possivelmente de tensão política, que poderia a qualquer momento explodir uma rebelião, uma revolução por parte dos judeus, e aqui muito especificamente os zelotes e os sicários eram que estavam à frente dessa rebelião política, digamos assim. Eram aqueles que acreditavam que o reino de Deus ele seria atingido através da força física, através da guerra, e não através da pregação do evangelho, da salvação das pessoas, né? da conversão de almas. E aqui essa ideia de segurança é muito importante, essa ideia de segurança guardados em Jesus. Nós vemos isso também, João falar isso em seu livro. Já estudamos sobre isso há uns meses atrás, penso eu, nas pregações de domingo. João 10, dos versículos 27 ao 29, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e aqui é aquela passagem do bom pastor: eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então traz essa ideia muito firme da segurança, daqueles que estão em Cristo, não precisam preocupar-se, digamos assim, com sofrerem perseguição, porque Deus é poderoso para guardar, Deus é poderoso para salvar e para guardar essa salvação até o dia final. Então, Judas começa a sua carta estabelecendo aquilo que era, pegando no que os falsos mestres ensinavam, ele vai dizer: olha, isso aqui, essa parte é isso aqui que eles não entendem como funciona. Basicamente, a ideia é essa. É isso aqui eles não entendem como funciona. E ele depois, posteriormente, vai explicar como é que funciona essa relação da salvação e da segurança em Cristo. O que significa sermos salvos pela graça e pela fé. Antes de irmos por esse caminho, vamos ver só aqui uma pequena exortação que o Judas vai fazer ainda no início da carta, que vai falar do dever do cristão lutar pela fé em Cristo. Como ele está falando em combater os falsos mestres, é muito natural que ele traga essa ideia do dever cristão de lutar pela fé em Cristo.
Nós vimos o apóstolo João fazer isso nas suas cartas também, e aqui não vai ser diferente. Judas também vai trazer essa mesma ideia. Judas vai trazer esse alerta, né, dos falsos mestres que haviam se infiltrado no meio deles e que estavam disseminando essa heresia, essa doutrina falsa que depois, mais na frente, mais ou menos um século depois, vai receber o nome de antinomismo, ainda que era um pensamento primitivo que depois se tornaria essa heresia. Então Judas escreve essa carta para nos exortar, e aí exortar também o povo daquela época, os cristãos daquela época, mas também serve muito para nós, porque nós já percebemos que os falsos mestres, esses homens maus que tentam distorcer a doutrina, eles não ficaram lá no início da igreja, mas eles estão até hoje exercendo esse ministério mau, digamos assim, e tentando converter pessoas para seguirem eles nessa mentira. Então, nós temos esse dever de lutar diligentemente pela fé. E aqui a ideia do lutar diligentemente pela fé não é combater ou tentar convencer as outras pessoas, mas é lutar de forma pessoal para permanecermos na fé, na doutrina. É leitura da palavra, estarmos expostos à palavra, entender como é que funciona a doutrina de Cristo, entender as coisas bases da fé, para que nós estejamos fortes em conhecimento e não sejamos levados por qualquer ensinamento falso que alguém que fala bem acaba por nos convencer. Então, como eu disse antes, haviam falsos mestres infiltrados nas igrejas, e o que eles ensinavam era que a graça dava liberdade para pecar. Aqui tem outra... Existia uma mistura de pensamentos, de certa forma, dentro da cabeça daquelas pessoas. Tinha alguma influência do dualismo Platão, digamos assim. Eles tinham uma questão da separação do corpo e alma, então eles acreditavam que era a alma que era salva e não o corpo, então logo o corpo não precisava ser guardado, digamos assim, moralmente. Eles não precisavam ter essa preocupação moral com o corpo, e sim com o espírito. Então eles acreditavam que se eles vivessem uma vida piedosa, uma vida em que eles tinham rotinas de oração ao Senhor, iam às reuniões da comunidade cristã, seguiam os rituais, digamos assim, eram batizados, participavam da ceia, eles poderiam, com o corpo eles não precisavam se preocupar, então eles poderiam pecar livremente, que a alma dele seria salva, a alma dele já teria sido salva pela graça. Esse aqui é o grande problema aqui. Então, essa seria a heresia combatida por Judas, que é ali a forma primitiva de antinomismo, que depois vai receber esse nome de antinomismo. Que ele traz essas várias ideias ruins que depois, mais na frente, integram ali, né, e juntam-se todos e passam a ser ali que nós conhecemos, que é o gnosticismo no século seguinte. O gnosticismo é aquela ideia do alcançar um conhecimento, quanto mais eu alcanço um conhecimento, mais próximo eu estou da salvação. E dentro do gnosticismo tem vários outros problemas ali, né? Outras heresias, digamos assim. Aquilo é um grande conjunto de heresias dentro de uma ideologia. E aqui, por que Judas traz essa ideia do dever de nós lutarmos pela fé? Como eu disse, o contexto daquela época trazia um momento de tensão. Existia ali alguma preocupação entre as pessoas do que iria acontecer e o que não iria acontecer. Então, alguns se sentiam seduzidos aí por esse lado. De certa forma, enxergavam legitimidade na luta dessas pessoas, na ideia de que aquelas pessoas passavam, e de que realmente eles tinham que lutar não só, digamos assim, espiritualmente, através de preservando a sua moralidade, preservando a sua vida espiritual, mas também, de alguma forma, eles precisavam agir e tentar derrubar o Império de Roma, digamos assim. Então, Judas traz a ideia de, tipo assim, não se preocupem com as coisas desse mundo,
E aqui tem esse pano de fundo, né? Não se preocupem com as coisas desse mundo, mas sim com as coisas de Deus, as coisas do alto. E existe aqui, possivelmente, essa heresia, ela era pregada após, digamos assim, após algumas cartas que Paulo já tinha escrito, por causa da época que essa carta é escrita. Então, o que é possível é que eles leram a carta de Paulo, ou ouviu alguém ler, e interpretaram aquilo de forma errada. Nós vamos ver isso, Judas falar mais ou menos sobre isso, não diretamente sobre Paulo, mas em falar que aquilo que foi escrito para eles, aquilo que lhes foi ensinado, eles vão distorcer, eles vão, por não entender, eles vão fazer a maneira deles, digamos assim. Eles não vão procurar investigar melhor, não vão procurar esclarecer as suas dúvidas, mas sim estabelecer um conceito por si próprio. Falando ainda sobre essa questão do problema da libertinagem, nós sabemos que o que é ensinado por Cristo não é uma vida em que nós temos liberdade para pecar, mas, pelo contrário, Cristo ele resume a lei, ele não abole a lei. Ele vai trazer a ideia de resumo da lei, mas, ao mesmo tempo, ele afirma que nenhum tio, nenhuma vírgula, nada da lei passará, que teria que ser cumprida, não só por ele, mas também por todos nós. Esse é a primeira ideia que nós precisamos ter na mente aqui dessa carta de Judas, que é esse início. Então, avançando aqui para o segundo bloco de versículos. Esse é grande, então nós vamos dividir a leitura aqui em várias partes. Nós temos essa denúncia aos falsos mestres, que vai desde o versículo 5 ao versículo 16. E aqui Judas vai ser muito exaustivo na sua explicação. Ele vai usar diversos exemplos, ele vai usar ilustrações, vai tentar ao máximo trazer clareza para a mente das pessoas daquela época, para que não ficasse nenhuma dúvida. Vamos ler aqui rapidamente dos versículos 5 ao 7 e avançamos aqui para aquilo que ele tenta nos explicar. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. São postas, para exemplo, no fogo eterno, sofrendo punição. Judas ele vai usar 3 exemplos, 3 ilustrações, digamos assim, nesse primeiro momento, para ilustrar essa condenação de Deus aqueles que se entregarem aos pecados. Aqui, primeiro ele está dizendo assim, olha, se vocês seguirem essa ideia desses falsos mestres, se vocês seguirem esse ensinamento e passarem a praticar aquilo que eles ensinam, eu vou dar 3 exemplos, vou dar 3 ilustrações daquilo que Deus já fez no passado com pessoas que foram por esse caminho, digamos assim. Então, nós temos 3 exemplos. O primeiro ele vai trazer a ideia sobre Israel, logo ali no versículo 5. Se os irmãos acompanharem na leitura, nós vamos ver que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E esse aqui é o primeiro exemplo, é o exemplo de Israel, da rebeldia, dessa humanidade rebelde de Israel. Que mesmo após Israel ser liberto do Egito, eles vão para um monte e nós, aqueles que já conhecem a história, aqueles que já estudaram, sabem que muitos dos israelitas pereceram por sua incredulidade. Nós sabemos que a viagem do Egito até a Terra Prometida deveria durar no máximo, talvez 2 meses, numa caminhada assim mais tranquila, dado em conta a quantidade de pessoas que existiam, mas nós sabemos que durou 40 anos e aquilo foi pela desobediência do povo a Deus e por essa insubmissão. Então, isso nos mostra que essa fé é aparente, ou seja, aquelas pessoas todas acreditavam em Deus, elas não tinham dúvida que Deus existia, elas não tinham dúvida da existência de Deus. Mas nós vemos aqui que era uma fé aparente, não era uma fé genuína. Eles acreditavam em Deus, mas eles acreditavam também que, de alguma forma,
Deus não estava a cuidar deles, porque se calhar eles achavam que o Egito era ainda melhor do que estar com Deus no deserto. Então, mostrava que a fé era aparente, e a fé aparente, sem perseverança, leva à condenação. Então, todas as pessoas que saíram de lá e desobedeceram a Deus, nós sabemos, a história nos diz é que foram 40 anos de peregrinação do deserto para que toda uma geração morresse e praticamente nenhum deles entrassem na Terra Prometida. Nós já estudamos sobre isso. Esse é o primeiro exemplo que Judas vai nos trazer para falar sobre a condenação para quem segue essa conduta que os falsos mestres estavam a ensinar. O segundo exemplo, ele vai falar sobre os anjos, os seres celestiais caídos, e aqui, muito possivelmente, eu não consegui encontrar outra referência possível. Então, daquilo que eu vi quando eu estava preparando esse estudo, do que os comentadores vão dizer é que refere-se à rebelião de Satanás e seus anjos. A ênfase vai recair aqui muito mais em cima da insubmissão a Deus, de eles não terem aceitado a autoridade de Deus, de eles terem esse sentimento de usurpação e quererem ser até maior do que Deus, trouxe para eles essa condenação de prisão eterna como castigo. Nós também já temos essa ideia geral, aqueles que não estudaram sobre isso, mas temos isso muito fixo na nossa cabeça, porque já ouve-se falar muito sobre essa rebelião de Satanás e seus anjos que caíram. E, por fim, o último exemplo que Judas vai nos trazer é sobre Sodoma e Gomorra, aquela sociedade pervertida, aquelas duas cidades ali e também algumas ao redor que praticavam a mesma coisa. E aí é o exemplo do juízo contra a depravação moral extrema. E esse aqui eu creio que é mais específico aquilo que Judas quer tratar. E aqui, muito especialmente, Sodoma e Gomorra, eles são condenados para a destruição, a imoralidade sexual, e aqui era mesmo a questão do homossexualismo. Eles chegaram ao ponto da imoralidade sexual que eles passavam a praticar a sexualidade de forma antinatural, né, como a Bíblia vai trazer. Que homens se deitavam com homens e mulheres se deitavam com mulheres. E o que eles tiveram foi a destruição por fogo, não só o fogo que Deus mandou, mas sabemos que eles foram condenados também ao fogo eterno, e serve também como uma figura do juízo final que está preparado para aqueles que seguem uma vida de libertinagem. Avançando para os próximos versículos. Como eu disse, esse bloco são muitos versículos, temos que ir fazendo a leitura aqui aos poucos. Nós vamos ter aqui mais alguns detalhes sobre a explicação de Judas com o problema e essa denúncia aos falsos mestres. Ele começa dizendo qual seria a condenação daqueles que seguissem esses ensinamentos. Passando a leitura agora do versículo 8 ao 10. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui, Judas passa a falar agora, volta a falar sobre os falsos mestres, né? Ele inicia chamando a atenção daquilo que, para ilustrar o que esperava aqueles que seguem esses caminhos, aqueles que se deixassem levar por esses falsos mestres, e aqui Judas volta a sua atenção agora para os falsos mestres, falando de algumas características deles e como que eles agiam e como que eles distorciam os ensinamentos. Nesses versículos, Judas vai demonstrar que aquelas pessoas, eles tinham e também queriam levar as pessoas por um estilo de vida semelhante àquilo que Israel teve no período dos juízes. Nós já estudamos juízes aqui na EBD. Para quem não estudou, nós sabemos que é um período em que cada um fazia o que achava mais reto, né? Como diz a palavra, Juízes 21, 25 vai dizer isso. Cada um fazia aquilo que achava mais certo, aquilo que achava mais correto, cada um vivia à sua maneira. Então, nós vemos que existe esse ciclo
no livro de Juízes, em que começa com e o que o povo fez não agradou o Senhor, Deus castiga o povo, levanta-se um juiz durante um período, enquanto aquele juiz está vivo, as pessoas seguem ele e são ensinados daquilo que a permanecerem no caminho. Aquele juiz morre, acontece e volta o ciclo mais uma vez. E o que eles fizeram não agradou o Senhor, enfim. E as pessoas viviam como queriam, com exceção desses pequenos períodos em que surgia alguém levantado por Deus, que por misericórdia do Senhor, diminuía, parava um pouco a perversão daquele povo. Ele vai trazer ali duas coisas, eu destaquei ali algumas palavras. Sonhadores alucinados. A ideia de sonhadores alucinados ali em Judas 8 é de que alguns desses falsos profetas diziam que tinham sonhos, visões do Senhor, que os explicavam a doutrina, e que foi a partir daí que eles tiraram essa ideia dessa liberdade, como eles davam o nome, né, para fazer o que quisesse. Depois, mais na frente, como eu destaquei ali, ele vai dizer que eles rejeitam o governo, e a ideia de rejeição do governo ali, eu creio que tem a ver com o governo de Cristo, com aquilo que quem Cristo representava para eles. Eles, de alguma forma, acreditavam que Cristo... Eles não acreditavam 100% de que Cristo era o Messias, mas sim era alguém que passou, que era importante, mas era como um profeta, mas não era o Messias vindo esperado por Cristo. Muito relacionado com aquilo que eu disse sobre o clima de tensão e que possivelmente quem eram esses falsos mestres. Então, eles não acreditavam que o reino de Deus seria estabelecido por Cristo, porque Cristo morreu, então eles ali de alguma forma tinham essa dificuldade. Eles rejeitavam o governo não só de Cristo, mas também aqueles que foram instituídos por Cristo, os apóstolos. Eles não seguiam os ensinamentos dos apóstolos. E como eu disse, eles tinham esse equívoco na interpretação daquilo que os apóstolos ensinavam, mas os apóstolos repreendiam, e mesmo assim eles não, como é que eu posso dizer, não seguiam aquilo que os apóstolos diziam. Não, eles permaneciam no erro, eles permaneciam insubmissos às autoridades, não só de Cristo, mas também dos apóstolos. O versículo 9 tem uma coisa ali muito estranha. Eu sei que a maioria vai achar estranho, que vai falar sobre uma disputa a respeito do corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas onde é que nós encontramos essa informação na Bíblia? E aqui é um pouco complicado. Um pouco complicado não, é simples. A ideia de Judas é trazer a questão da submissão de Miguel. Miguel, mesmo com... Ele está naquela luta, digamos assim, contra o diabo, e nós sabemos que o diabo, Satanás, é um anjo caído. É um anjo assim como Miguel. Então, Miguel não se coloca no ponto de julgamento contra o diabo. E sim, ele diz, o Senhor te repreenda. Esse é o ponto chave que Judas quer trazer. De onde é que ele tira isso? Ele vai tirar isso de uma literatura, daquilo que nós chamamos de literatura apócrifa. E isso não faz parte da escritura bíblica, mas naquela época era um livro que era muito lido pelos judeus. Então, como Judas escreve para uma região onde são judeus, muito possivelmente judeus convertidos ao cristianismo, era normal que eles já subentendiam que aquelas pessoas já tinham lido aquele livro. E nós temos que pegar a ideia aqui que Judas vivia no ano 60 depois de Cristo, e o cânon da Bíblia, o que nós conhecemos hoje como Bíblia, só foi formado muitos anos depois. E nós sabemos que esse livro não entra, eu creio que o nome desse livro é A Assunção de Moisés. Esse livro não entra no cânon bíblico, porque ele depois é colocado pela igreja como um livro que não foi inspirado pelo Espírito Santo por Deus, e serviu apenas como referência histórica ou referência de ilustração, no caso, para Judas. E Judas ele não dá autoridade canônica, digamos assim, para o livro. Ele só apenas usa um exemplo de algo algo cultural que as pessoas já conheciam, e traz para ficar de forma mais simples o entendimento das pessoas.
Nós vamos ver isso mais à frente também, isso vai acontecer novamente mais à frente com outro livro que não faz parte das Escrituras, que Judas também vai fazer referência. No versículo 10, nós vimos aquilo que, vamos ver ali, ó, e as palavras que eu destaquei é não entendem, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E foi aquilo que eu disse anteriormente. Eles provavelmente leram as cartas de Paulo, ouviram a leitura das cartas de Paulo, não entenderam aquilo que Paulo queria explicar ali com relação da graça e a salvação pela graça e pela fé, e eles difamaram aquele ensinamento. Difamaram no sentido de distorceram, fizeram a interpretação à maneira deles e depois não aceitaram, e aquilo está muito ligado à rejeição do governo, não aceitaram depois a repreensão das outras pessoas, dizer não é isso que funciona. E até porque se a gente levar em conta aquilo tudo que Jesus ensinou, não faz sentido eles chegarem a essa interpretação. Para ser consistente, eles tinham que partir do ensinamento de Cristo para avaliar aquilo que Paulo estava tentando explicar. E quando lemos toda a carta de Paulo, nós conseguimos as cartas de Paulo, nós conseguimos entender que Paulo não nos ensina sobre a libertinagem. Ele nos ensina que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos sim pela fé, mas nós temos a responsabilidade de nos guardar moralmente, nós temos a responsabilidade de seguir os mandamentos de Cristo, e ele vai escrever um capítulo inteiro de sua carta, que é de Romanos, para explicar sobre isso. Romanos 6, para os irmãos que quiserem, eu recomendo, façam essa leitura. Romanos 6 vai tratar sobre esse problema, sobre essa questão que existiu o termo, né, se a graça superabundou, deve-se abundar o pecado, ou seja, quanto mais pecado, mais graça, existia também essa ideia. E Paulo traz ali uma explicação muito clara como funciona a graça de Deus e como que funciona a nossa responsabilidade para guardar os mandamentos, para guardar a nossa moralidade cristã, a nossa moralidade de vida, para nos mantermos nessa ética da sã doutrina. Avançando para os próximos versículos, ainda no mesmo tema, na denúncia dos falsos mestres. Nós vamos ter aqui mais exemplos. E agora falando sobre a condenação, falando sobre o erro a condenação não, perdoem, a condenação foi anterior. Aqui é sobre o erro a característica de erro dos falsos mestres e como eles se pareciam, trazendo aqui várias ilustrações para nos fazer entender bem o grande problema dessa doutrina falsa que eles ensinavam. Diz assim o texto, versículos 11 a 13. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. E aqui nós vamos ver vários exemplos que Judas vai nos trazer, algumas ilustrações e também alguns exemplos específicos dentro da Bíblia de pessoas específicas que erraram contra o Senhor, e vai trazer aqui esses exemplos para que fique claro o grande problema desses falsos mestres e como Deus trata também esses falsos mestres. Então, nós temos ali o que eu destaquei no versículo 11, o caminho de Caim e o erro de Balaão e a revolta de Corá. Nós temos essas referências na Bíblia. O caminho de Caim, nós vemos logo no início das Escrituras, em Gênesis 4, vai falar sobre isso, e nós vemos que eu entendo que a ênfase em falar sobre Caim tem a ver com, fazendo a relação com o problema que tinha dos falsos mestres, tem a ver que Caim, ele faz o sacrifício, ele fez a sua maneira, ele não fez da maneira como, digamos assim, como Deus recomendava, como deveria ser feito. Então, aquelas pessoas, assim como Caim, que não se submetiam à vontade de Deus, não se submetiam ao ensinamento de Deus, eles seguiam Deus à sua maneira.
e ignoravam os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos também. E demonstravam, no final, que a sua fé era vazia, não era genuína e que eles não criam em Cristo e também no seu sacrifício. O erro de Balaão. O erro de Balaão está em Números 22. É uma história um bocado estranha. E se os irmãos forem ler, nós sabemos que tem a famosa, é mais famosa a mula de Balaão do que o próprio Balaão. Então, qual era o problema de Balaão? Balaão era um profeta naquele tempo. E o que Balaão faz é, ele vende o seu ministério em benefício próprio, ele vende a sua bênção, digamos assim, ou a sua maldição, que a ideia é, as pessoas pagam, um reino paga a ele, para que ele amaldiçoasse outro reino. Então, aqui nesse sentido. Então, a ideia é trazer que aqueles falsos mestres eram pastores mercenários, fazendo um pouco aqui a ligação com o que nós lemos sobre João 10. Vai falar sobre essa questão dos pastores mercenários que não se importam com as ovelhas, que eles queriam só explorar as ovelhas para obter benefício próprio. E quando houvesse alguma dificuldade, ou seja, quando vinha o lobo, os pastores iriam fugir, iriam abandonar as ovelhas. Para fazer aqui essa relação. Eu creio que a ideia do erro de Balaão está nesse sentido. Alguém que vendia o seu ministério, alguém que vendia aquilo que ele fazia por benefício próprio, seja por dinheiro, seja por benefício outras coisas, mas que no final vendia o seu ministério. Como estamos a falar de falsos mestres, tem que ser pessoas que ensinavam, tem que ser pessoas que de alguma forma influenciavam outras pessoas. Então eles tinham um ministério em algum nível, eles ensinavam várias pessoas sobre esse erro que eles cometiam e que eles queriam levar também essas outras pessoas que eles ensinavam. Por fim, o exemplo da revolta de Corá está em Números 16. Vai falar sobre a insubmissão de Corá e também daqueles que o seguiram à autoridade de Moisés. Eles vão questionar por que eles devem seguir a Moisés e por que Moisés é a autoridade diante deles. Basicamente, eles não aceitam que Deus tenha instituído Moisés como líder do povo de Israel. Talvez devido às dificuldades que Moisés tinha, nós sabemos que Moisés era uma pessoa que não tinha assim tanto a facilidade para falar com as pessoas, não tinha tanto. O grande dom de Moisés era seguir à risca aquilo tudo que Deus ordenava. E algumas pessoas, no caso de Corá, julgou isso como insuficiente para ser o líder do povo de Israel e se rebelaram contra Moisés, mostrando a sua insubmissão e a sua arrogância, né? Se colocando de forma como se eles fossem melhores para liderar o povo do que Moisés. Então, esses são os primeiros 3 exemplos de pessoas reais que nós temos nas Escrituras: Caim, Balaão e Corá. E aqui, para ficar bem claro como que Judas vai fazer isso de forma muito, como eu posso dizer, muito usando vários diferentes exemplos para que ficasse claro o que aqueles falsos mestres, quais eram as suas condutas e quais eram as características deles, digamos assim, né? Que isso também para nos trazer a ideia de que isso não é um problema novo, não é algo que surgiu ali naquele período da igreja, não é algo que surgiu agora, mas isso já vem desde lá do início das Escrituras. Nós conseguimos chegar a essas pessoas que se rebelam contra a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, as ordens de Deus. Depois ele vai trazer mais exemplos para a gente, que vão ser a rocha submersa. E aqui a rocha submersa é algo muito, muito perigoso, né, irmãos? Para aqueles que eu creio que grande parte, talvez todos, não vou dizer todos, porque também temos alguns mais novos, mas a grande parte aqui das pessoas já assistiram Titanic. Nós sabemos que aquilo que afundou aquele grande navio foi uma rocha submersa. E qual é o grande perigo da rocha submersa? É exatamente isso. É algo que não se vê, é algo que passa despercebido e que causa acidente. Então, a forma dissimulada e fingida que aqueles homens se infiltravam no meio do povo e faziam
e iam ali fazendo parte da comunidade. E Judas vai dizer que é nas festas de fraternidade. As festas de fraternidade era como se fossem grandes celebrações da ceia do Senhor. Era onde era feita, né, inicialmente a celebração da ceia do Senhor. Então eles se juntavam, conviviam com as pessoas, criavam laços de amizade e depois ensinavam essas falsas doutrinas. E aí que a ideia de rocha submersa é isso. Eram pessoas que causavam acidentes na caminhada de fé de muitos outros, com quem eles ensinavam esses falsos ensinos e levantava dúvidas e, e levavam as pessoas para caminhos diferentes daquilo que eram os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Nuvem sem água. Eu penso aqui que nós temos que refletir um pouco e pensar e tentar entrar na mente do autor, em quem ele era e onde ele viveu e como funcionava a sociedade naquela época. Nós sabemos que aquela região onde Judas vivia era uma região muito árida, onde as pessoas se alimentavam de forma muito dependente da agricultura, e as nuvens que traziam chuva, eles dependiam muito das nuvens que traziam chuva, porque eles não tinham, como nós hoje, uma facilidade de irrigar as terras. Então, a ideia de nuvem sem água é de uma grande frustração, uma grande decepção. Então, esses homens faziam promessas falsas para aqueles que os ouviam, para aqueles que os seguiam, mas, no fim, nada daquilo que eles prometiam concretizava-se. Eram promessas vazias e inúteis. Assim como as nuvens sem água, que para os agricultores, nuvens que pareciam que iam trazer chuva e não traziam chuva e traziam uma grande frustração e essa grande confusão na cabeça das pessoas. Então, esses são aqui... Tem aqui mais alguns exemplos no meio lá do texto, mas para não ficar tão exaustivo, eu separei só esses três dessas ilustrações. Ele ainda vai falar sobre outras coisas. Passando para aquilo que seriam os versículos 14 e 16. Assim, já estava quase a me esquecer de falar das ondas. Desculpem. Também temos os exemplos as ondas bravias do mar. Qual a ideia das ondas bravias do mar? Nós hoje é que temos a ideia de que praia é um ambiente bonito e que o mar é algo encantador. Naquela época era o contrário. O mar era considerado como algo que trazia medo, era o desconhecido, era o mar agitado, era algo de grande temor para aquelas pessoas. Nós vemos, às vezes, até usarem um exemplo do mar agitado também em outras partes da Bíblia para falar de pessoas que eram, de certa forma, más, né? Então, tinha essa ideia do mar agitado como algo mal. E a ideia de ondas bravias é que o mar, quando está agitado, quando está bravo, as ondas quebram na beira da praia e levantam aquela espuma, o que suja o mar. Então, a ideia é dessa. A ideia aqui de Judas é essa, de que por onde eles passavam, por onde eles estivessem, assim como as ondas bravias do mar, eles deixavam a sujidade da sua espuma, das ondas, daquelas obras más que eles tinham e distorciam a doutrina da graça em libertinagem. Então, passando para os versículos finais desse bloco, que é os 14 e 16, Judas 14, 16, que diz assim: quanto a estes, o que foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a semelhança daquilo que vimos antes sobre aquele livro que eu disse da Assunção de Moisés. Vamos ver aqui uma referência que Judas vai usar também, extra-bíblica, digamos assim. Ele vai fazer referência a um livro que não faz parte da Bíblia, que é o livro de Enoque. E vai trazer a ideia de que foi Enoque que profetizou desde o início que o Senhor iria condenar, iria exercer juízo para com os ímpios, de maneira geral.
E mais uma vez, a explicação é a mesma. Judas não dá autoridade canônica ao livro, ele apenas usa algo que era da propriedade cultural daquelas pessoas para que elas entendessem bem que Deus viria para exercer juízo contra a impiedade, contra aqueles que praticassem impiedade. E que essa ideia de que a graça nos traz liberdade para sermos ímpios, digamos assim, liberdade para praticarmos o pecado, para vivermos em pecado, é uma ideia falsa que esses falsos mestres trazem para a gente. A partir do versículo 16 vai trazer: os tais murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões. Nós temos também Paulo a falar sobre essa questão dar esse nome dessas práticas como as paixões, e Paulo vai dizer que são paixões infames. E vai mostrar muito ali a semelhança daquilo que o exercer juízo seria, né? Paulo vai trazer a ideia de que Deus entregaria aquelas pessoas às suas paixões infames, ou seja, Deus entregaria eles à sua conduta. Ia falar: vocês querem viver em pecado, vivam em pecado e sejam condenados. A ideia aqui é essa. Então, nós sabemos que para essas pessoas está, digamos assim, está resguardado. Eles foram desde o início de tudo, desde Enoque, né? Como o Judas vai dizer, foi profetizado que essas pessoas seriam punidas, seriam julgadas por Deus, e que o resultado do julgamento seria a condenação eterna. Depois, na segunda parte do versículo, vai dizer: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. A ideia por trás de propalando ali, a tradução, por ser um pouco mais antiga, fica mais difícil da gente entender. Mas o que diz: a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, é a ideia de pessoas que falavam mal de certa forma de outras. Diziam mesmo, basicamente era um mexerico mal intencionado mesmo, para prejudicar outras pessoas. Era mesmo pessoas que viviam nesse meio, para mostrar como eles eram pessoas dissimuladas e falsas, né? Eles estavam aqui, juntavam-se para poder de alguma forma ganhar influência sobre os outros, mas ao mesmo tempo, em outros ambientes, viviam falando mal dessas outras pessoas, e principalmente ali dos líderes, né, daqueles que ensinavam o contrário do que eles ensinavam, colocando como se os verdadeiros líderes, os verdadeiros mestres da igreja, que ensinavam a mentira e eles que ensinavam a verdade. E, mais uma vez, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Eles eram pessoas bajuladoras, que ganhavam as pessoas através do orgulho delas, né? Eles, como tem uma expressão no Brasil, não sei se aqui se aplica também, mas que diz assim, que é rasgar a seda de outra pessoa, falando de outra pessoa. E a ideia de rasgar a seda é de elogiar ao máximo aquela outra pessoa. E existe sempre essa desconfiança quando alguém elogia ao máximo o outro, principalmente no Brasil, que a gente é um pouco desconfiado com essas coisas. Então, a ideia é trazer essa ideia de pessoas que viviam ali bajulando os outros para ganhar influência, para ganhar, de alguma forma, ganhar uma posição de respeito com aquelas outras pessoas e poder transmitir esses ensinamentos falsos. E aqui nós vemos que, com essa ideia que foi profetizado desde Enoque, nós podemos ver que a perversidade dos homens, ela não é algo novo. Ela existe desde a queda em Adão, desde lá atrás. Enoque é a sétima descendência depois de Adão, né? E nós vemos isso, que a perversidade, ela não é nova, ela é algo que existe, ela está conosco e ela existirá até que Cristo volte. Então, é aí que está o nosso dever de lutar pela fé em Cristo. Passando para o último ponto, os versículos 17 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo
haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E Judas traz aqui a ideia de não nos esqueçamos dessas palavras, daqueles alertas contra os falsos mestres, não só feito por Judas, mas também por outros apóstolos, como dissemos. Nós devemos manter em alerta para não sermos seduzidos por esses ensinamentos, para não sermos levados por qualquer ensinamento falso. Nós temos que estar muito bem fundamentados na palavra para que isso não nos afete, digamos assim, e que nós possamos nos posicionar e estar convictos daquilo que nós aprendemos nas Escrituras, sempre confirmando aquilo que nos ensina através das Escrituras. E a ideia de permanecer em Cristo, que Judas vai trazer, exige uma ação contínua. E nós vemos que ele traz edificai-vos na fé santíssima, o que traz a ideia de devoção, algo que nós precisamos conhecer os ensinamentos de Cristo, e edificai-vos a ideia de construir, então é algo que nós fazemos diariamente. A oração fervorosa, digamos assim, que é orar no Espírito, através do discernimento do Espírito Santo e da vontade do Espírito Santo, e não para benefício próprio. E a comunhão é conservarmos no amor de Deus. E no amor de Deus é a comunhão entre os irmãos, é viver em comunidade, é estarmos juntos, é ensinarmos uns aos outros, é ensinar ao outro e também aprender com o outro, é a ideia aqui do discipulado. E, por fim, a esperança, é aguardarmos a misericórdia de Cristo, aguardarmos a vinda de Cristo, aguardarmos até que Ele volte. Os crentes, eles não vivem o presente apenas, não vivem apenas olhando para o presente, mas vivem com essa esperança de que Cristo irá voltar. Independente da perversidade desses falsos mestres, independente de pessoas que se deixam levar por isso, nós temos esse dever de permanecer em Cristo. E a forma de nós permanecermos em Cristo é seguindo essa ação contínua, como Judas nos traz. Edificai-vos na fé santíssima, orai no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, aguardai a misericórdia de Cristo. Em tempos de confusão e frieza espiritual, o crente ele deve se refugiar numa vida centrada em Cristo. Nós devemos permanecer em Cristo, nós devemos confiar em Cristo. Já caminhando para o fim, nós temos depois, mais à frente, nos versículos 21 e 22, a ideia de misericórdia por aqueles que são afetados pelos falsos mestres. Então, os cristãos eles não devem abandonar aqueles que flertam com falsos ensinamentos, aqueles que são seduzidos por essas ideias que, num primeiro momento, podem ser benéficas para eles. Nós devemos ajudá-los a passar por esse momento com amor. Nós devemos ajudá-los, exortando, corrigindo os ensinamentos que esse cristão tem recebido, e tudo isso com amor. Não é de forma a tentar convencê-los, mas é demonstrar o amor de Cristo através das nossas palavras. E o jeito é continuar amando essas pessoas. Não importa quão má uma pessoa seja, ou quão enganosa e terrível seja a sua doutrina e aquilo que ela ensina, não temos permissão para odiar aquela pessoa ou tratar com indiferença a sua salvação. Nós devemos, assim como qualquer outra, pregar o evangelho para aquela pessoa e levar os ensinamentos de Cristo para ela, para que ela saia daquela doutrina falsa, para que ela se arrependa dos seus pecados e para que ela se volte para Cristo. E, por fim, o Judas vai trazer a ideia ali do salvai-os arrebatando-os do fogo, que tem uma ideia de salvar a pessoa do incêndio, de uma espécie de incêndio, então que nos remete aqui à urgência em pregar o evangelho para as pessoas, em esclarecer essas dúvidas que as pessoas têm,
em estar disponíveis para ensinar a palavra. E aí, mais uma vez, voltando lá às 4 indicações de Judas do permanecer nas Escrituras. Nós devemos nos edificar, nós devemos orar, nós devemos conviver com nossos irmãos e esperar ansiosamente pela volta de Cristo. Para terminar, eu vou só apenas ler os últimos versículos de Judas, os versículos 24 e 25, que são palavras de adoração que Judas escreve, como as Bíblias normalmente identificam como a doxologia desse livro. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Nele nos refugiamos, nele nos deleitamos. Jesus é a razão da nossa vida. Obrigado, irmãos. Vamos para o nosso tempo de chá.